Vamos lá, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês aí como que faz um wireframe shader para o Unity. Vamos lá. Primeiramente, vamos entrar aqui no Blender e eu vou criar uma icoesfera. Vou diminuir aqui a subdivisão para uma. Aqui a posição dela, zerar. Ok. Um dos grandes truques para você fazer o wireframe shader para que funcione nos mobile é que você tem que trabalhar ele com reset, tem que trabalhar ele com Barymetric UV, que seria assim, que você pega o triângulo e mapeia ele inteiramente aqui, ó. Olha como que ficou o UV de todos os triângulos. Esse é o mapeamento dele. Vamos lá, vamos exportar. Objetos, tchau, wireframe. Vamos lá. Icoesfera. Opa. Icoesfera. Beleza. Vamos ver se deu tudo certinho. Vamos lá, tá aqui. Vou só arrastar aqui. Ok, vou subir um pouquinho. Trazer um pouco mais perto. Legal. Agora vou criar um shader, um lead shader, ok? Chamar ele de wireframe. Massa. Tá criando, vamos lá, rápido. Isso. Vou abrir ele aqui. Como o wireframe shader não tem textura, então eu vou apagar. Ele só tem cores. Vamos lá, line color, que vai ser a cor da linha, certo? Depois surface, certo? Face color e por final line width, certo? Line width floats igual a 1. Massa. Bem, aqui a gente pode colocar lighting off. Aqui pode tirar, não tem problema. Load center não tem. Se você quiser que ele tenha acesso ao fog, mas eu vou tirar, não precisa. A única coisa que tem que colocar agora aqui é acesso a cores, float 4, color. Massa. Aqui mais uma vez tira acesso a cores, muda aqui para position, color, legal. Já vou fixar 4, line fixar 4, surface color e fixar line width, certo? Aqui, como não tem vertex, a gente pode detonar. Unit Transfer Fog também não tem. E põe color igual color igual a V color, certo? Massa. Pronto, essa foi essa parte. Ok, aqui. Aqui também tira aqui, como a gente está usando cor. Legal. Apaga aqui.
ideia é que a gente usa um float 2. A gente vai usar o f-width para fixar a linha, né? Se você não quiser fixar, você não põe esse comando. Beleza? Aqui. Que mais? Agora vamos criar as linhas. Vamos voltar aqui um pouquinho no Blender. Vou criar a linha do Y e a linha do X. A primeira linha é 0. Então vamos lá. Float. Deixa eu dar um espacinho aqui. Eu vou dar um line Y igual a smooth step. Eu estou usando smooth step, mas você pode usar step. O smooth step para mim deixa a linha mais bonitinha. Então fica aí a critério seu. Sem serrilhados. Vamos lá. Faltou aqui. Opa. D ponto Y. Melhor. DY vezes width, vírgula e ponto V ponto Y. Legal? Mas agora aqui copiar, porque é uma coisa, só que para X, certo? E line X, ok. Agora float diagonal, mesma coisa, root step. Diferença que agora aqui a gente tem tem que subtrair para gerar a linha. Vamos lá. Daí a gente põe um f, tem que gerar um outro f e i.v.x menos i.v.y, vírgula, a vezes line width, vírgula, i.v.x, mesma coisa, menos i.v.y. Certo? Ok, legal. Porque o que eu tô fazendo aqui a diagonal? Eu tô pegando aqui a diagonal aqui, ó. Certo? Legal. Vamos lá. Agora a cor. Float 4 color igual a lap, certo? Lap o que? Line color surface color, vírgula, diagonal, diagonal, vezes line X, vezes line Y, certo? Legal. Return color, fechou, é isso. Vamos lá. Acredito que esteja tudo certo, sem nenhum problema. Salvar, voltar para o Unity. Vamos ver. Epa! Deu algum errinho aqui, sintaxe, erro inesperado na linha 7. O que aconteceu na linha 7? Ué. Float line. Ué. Isso. Maiúsculo. Acho que é algo. Parêntese, então. Eita, era o 40, agora na linha 48 tem um ponto a mais. Aonde? Que alterou. Boa, amiguinho, boa. Coisas que acontecem, né? Às vezes dá esses probleminha. Ó, agora perfeição. Vamos lá. Vamos criar o material. Cadê? Material. Aqui. Wide
Frame Matte. Legal. Vou aplicar ele aqui. Nossa, oh meu Deus. Pronto. Vem aqui, tá no Lips Wireframe. Parará. Vamos alterar aqui para preto. Ok, aí que maravilha. 2. Olha que maravilha. Vou trazer ele um pouquinho para perto, como quer dizer. Olha lá. O que faz o F-Wist? Ele deixa as linhas. Mas vocês percebem que está com um pequenino probleminha? Esse probleminha é simples. O que acontece? Aqui é 0, certo? Aqui seria o 0 do x. Só que está do outro lado, certo? Então eu tenho que mudar ali a conta. É só vir aqui e colocar 1 menos. Daí ele vai usar o outro lado. E vai estar arrumado. Tchararã. Fechou, agora está perfeito. Certo? Você pode vir aqui alterar as cores. Esse é basicamente o shader. Mas aqui ainda tem um truque que eu quero passar para vocês. Certo? Vou colocar só uma coisinha verdinha aqui para ficar bonito. Aí você pode alterar aqui, ó, espessura. Vocês verem bem, ó, como ele fica. Dá uma girada, ó. Legal. Agora vamos fazer o seguinte, um pequeno truque que eu vou mostrar para vocês. Vou apagar esse cara aqui, eu não vou usar mais. Vou criar um Sésamo aqui, o Mock. Vamos lá. Gera aqui os caras. Legal. Venho aqui, reseto, certo? Vamos lá. E vou exportar. Exportar X. Blá blá blá, já tá. Monkey. Oh meu Deus. Monkey. Vamos lá. Foi. Trazer pra cá. Legal. Vou só jogar o Monkey pra cá. Tirar esse. Espera um pouquinho. Vou jogar um pouquinho pra cá. Lá. Isso. Vou aplicar o material no Monkey. Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Opa! O negócio não tá certo, hein? Olha só. Opa. Olha só, não deu certo. Por que que não deu certo? Vou explicar. O que acontece é o seguinte. Vamos lá. Olha, tá vendo aqui o Monkey? Olha como ele é. Aquele shader, ele funciona da forma que a gente aplicou, ele funciona legal para triângulos. Mas e quando for quadrados? Como que a gente faz daí? Como que fica aqui o nosso mapeamento barimétrico aqui? Como que faz? A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos pegar, seleciona aqui, ó, um dos quadrados, certo? Seleciona, select similar, daí Polygon Sides, certo? Boa. Selecionei todos os quadrados, certo? Daí o que eu vou fazer? Ó, vou soltar, seleciona, cliquei no C aqui para selecionar só aquele canto e vou modificar. Opa, parece aqui. Pera aí, vou criar uma imagem que eu acho que... Criar aqui uma imagem de 512 por 512 para ajudar. Ok. Que a gente precisa deixar ele agora fazer uma modificação. Olha lá. Vou mudar. Olha lá. G 256, certo? GY 256, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou transformando aquele quadrado num triângulo, né? A verdade é essa. Vou rotacionar 90 graus. Rotacionou. Massa. Olha só. Rotacionei. Salvo. Macaco. Vamos ver o que vai acontecer no Unity. Ai, mágica. Olha a mágica. Olha a mágica. É isso aí. E tá pronto. Esse é o nosso tutorial. Pode ver aí que agora, ó, tá certinho. Você consegue aí fazer agora ó, o seu shader. Ele funciona tanto no
falhou agora a minha memória. Funciona as duas versões lá que você pode usar. Como que é o nome? Eu esqueci. Não tem problema. Vocês sabem do que eu tô falando. Olha só. Funciona mobile, funciona em qualquer lugar. Muito bom, e vocês podem alterar aqui a cor, ó. Isso. Olha só, hein? Branco. Show, hein? Claro, se você quiser, você pode fazer mais experiências, deixar ele transparente, tirar esse branco. Isso daí é moleza, daí. Uma vez que você chegou aqui, o resto é moleza. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigadão.